O reino de Deus é um reino de honra. E que nós precisamos ser pessoas nobres. Nós precisamos ser pessoas honrosas. Porque esse é o caráter de Deus, amém? Por que Deus está falando essas coisas? Irmãos, eu tenho total consciência disso. Nós estamos debaixo de uma atmosfera espiritual muito poderosa, muito densa, muito viva, muito cheia da glória de Deus. Você sabe o que é glória de Deus, irmãos? Debaixo da glória de Deus, mortos ressuscitam. Debaixo da glória de Deus, milagres acontecem. Mas quando a glória de Deus vem, é algo muito perigoso. Porque se você não se portar dignamente diante da glória de Deus, você pode sofrer dano e não bênção. Porque quando nós não valorizamos, quando nós não honramos o mover de Deus, nós podemos perder. Você pode perder isso sem você nem perceber. Por quê? Porque nós não aprendemos como conviver com a glória de Deus. Por isso, é muito importante, inclusive, que às vezes Deus nem derrame tanta glória. Porque se Ele derramar a glória numa medida muito grande, nós podemos sofrer muito dano. Nós podemos ter muitos problemas. Você lembra de Ananias e Safira? Foram tentar roubar ou levar uma parte daquela oferta e eles caíram mortos. Porque o nível de glória no meio da igreja era muito poderosa, muito intensa. Então assim, irmãos, no meio da glória de Deus, no meio do mover de Deus, nós vamos viver coisas extraordinárias. Você vai viver o impossível, porque a glória de Deus traz o impossível. Então nós estamos falando aqui de honrar as coisas de Deus, honrar a glória de Deus, honrar a unção de Deus. Você aprendeu nos cultos anteriores o que é a unção de Deus e o que não é unção de Deus. Irmãos, é tão perigoso quando você lida com o mover e com a unção de Deus, que eu vou te dar um exemplo. Eu sei que já teve pessoas que fizeram um monte de macumbaria, feitiçaria, um monte de coisa contra a minha vida. E eu sei que todas aquelas tentativas se frustraram. Por quê? Porque contra o Israel de Deus não prevalecerá encantamento, nem feitiçaria. Ou seja, o inferno não tem poder sobre um homem e uma mulher que estão debaixo da unção de Deus. Isso é muito poderoso. Só que, uma vez que a glória de Deus chega, nós precisamos aprender como lidar com a presença de Deus. Você lembra lá no Monte Sinai, no Antigo Testamento? Quando a glória de Deus desceu no monte, Deus começou a falar do meio da montanha que pegava fogo. E as pessoas ficaram com medo. Antes disso, o Senhor disse para Moisés: ninguém se achegue ao monte, ninguém se aproxime. Até mesmo um animal que tocar o monte quando a minha glória descer, esse certamente morrerá. Peça para os filhos de Israel que se santifiquem. 3 dias sem comer, sem beber e sem se relacionar sexualmente com as suas mulheres. Por quê? Porque a minha glória vai descer sobre o Sinai. É claro que o Antigo Testamento apontava para algo. Se aquilo era o símbolo, imagina o que é a realidade. Se o Monte Sinai simbolizava algo, era a sombra de algo que viria, imagine o que é a realidade, a glória de Deus em Cristo. É muito poderoso. Então todos esses dias o Senhor está nos ensinando como nós devemos nos portar diante da glória de Deus, para que a gente possa prosperar, viver o sobrenatural e conquistar o impossível diante do Senhor. Irmãos, os milagres voltarão a acontecer, as maravilhas começarão a se manifestar. Se você nunca viu morto ressuscitar, aleijado andar, cego enxergar, você vai ver coisas extraordinárias acontecer. Mas nós precisamos honrar a glória de Deus. Você precisa, com temor e tremor, olhar para a glória de Deus e falar: Deus está aqui. Isso aqui é Deus. Isso aqui é a glória de Deus. Isso aqui é o mover de Deus. Coração quebrantado, humilde, diante do mover de Deus. Então, uma das principais chaves que o Senhor trouxe para eu falar com vocês é sobre honra. Porque se você não for uma pessoa honrosa,
você não vai desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem. E uma das coisas que tem acontecido nos dias de hoje, no meio da igreja, é a desonra. O diabo entrou de sola com isso. Eu não estou falando aqui dos abusos que existem das autoridades por aí, achando que eles são Deus. Não é isso. É claro que a gente tem que se afastar daqueles que são impostores. Mas você também não pode se tornar uma pessoa desonrosa e desonrar os verdadeiros profetas de Deus. Porque se você desonra um falso, ainda vai lá. Mas se você desonrar um verdadeiro profeta de Deus, você está desonrando o próprio Deus que o levantou e o ungiu. Isso é muito perigoso. E o diabo conseguiu colocar isso no meio da igreja, onde ninguém honra ninguém, onde todo mundo é igual, todo mundo é comum. Você acha mesmo que todo mundo é igual? Você acha mesmo que todo mundo é comum? Não, irmãos, nós não podemos entender tudo da mesma maneira. Não, existem casos e casos, pessoas e pessoas. Existe uma honra que a gente tem que dar a Deus. Existe uma honra que você tem que dar ao profeta de Deus. Existe uma honra que você tem que dar ao pai e à sua mãe. Existe uma honra que você tem que dar para esse irmão aí do seu lado. Nós devemos aprender a dar honra a quem tem honra. Mas você só vai fazer isso se você se tornar uma pessoa honrosa. Se você de dentro para fora entender que isso é um princípio. Isso é um fundamento da palavra de Deus. E quando você faz isso, você honra a Deus. Você está honrando o mover de Deus, a glória de Deus. Então eu quero declarar, querido, Deus levantará aqui uma geração de homens e mulheres honrosos, homens e mulheres tementes a Deus, que andam num ambiente de glória, num nível muito grande, muito poderoso, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então levante sua mão direita para o alto e diga assim comigo: Senhor Jesus, revela no meu espírito o princípio da honra e me ensina a honrar como o Senhor espera, no nome de Jesus. Amém? No domingo passado, só para recapitular, nós falamos, primeira coisa, sobre quem é o filho da desonra. O filho da desonra é quem, irmãos? Satanás. Então todos aqueles que vivem em desonra estão andados de mão dada com o filho da desonra, que é Satanás. Satanás um dia, na eternidade, olhou para Deus e menosprezou, desprezou, não honrou, não valorizou. Ele achou que ele era melhor do que Deus. E diz a Bíblia que ele foi precipitado, ele perdeu a glória de Deus. Por quê? Por que isso aconteceu, irmãos? Porque o trono de Deus é firmado em honra. Não pense ninguém que vai tratar Deus com descaso e ele ainda vai beber da glória de Deus. Deus não é assim. Digno de toda honra e toda glória é o Senhor. Então nós temos que aprender a temer isso. Porque se o próprio Satanás, que habitava face a face com Deus, desprezou a Deus e ele perdeu a glória de Deus e a sua posição, isso pode acontecer. Eu não sou filho da desonra, amém? Nós somos filhos da honra. E quem é o filho da honra? Jesus. Jesus é o filho da honra, ele é o nosso referencial. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo dizia: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é honra. Eu vim honrar a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, mesmo que eu tenha que desagradar todo mundo. Eu não vou desagradar o meu Pai, porque eu vim aqui para honrá-lo. Isso é poderoso. E nós somos filhos da cruz de Cristo. Nós nascemos, nós somos fruto dessa honra. Nós somos fruto dessa obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não negociou valores, princípios, nem diante de religiosos, nem diante dos homens que o resistiam, nem diante de ofensas. Ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai. Nós somos fruto da cruz de Cristo. Nós somos filhos da honra. Posso ouvir um glória a Deus? O reino de Deus é um reino de honra. Eu sei que aqui no Ocidente as pessoas não entendem muito o que é honra, porque as pessoas do Oriente são mais expostas a esse princípio desde a infância. Então eles entendem o que é honra. Nós aqui é muito difícil a gente entender plenamente o que é honra. Eu acredito que é só por revelação divina mesmo, entender plenamente o que é honra.
Amém? Nós falamos também que a honra é uma semente de acesso. Tudo que Deus vai fazer, todas as portas que Deus vai abrir, todos os lugares que nós vamos acessar e todas as coisas que nós vamos viver em Deus, a semente para acessar essas coisas é a honra. Se você acha que você vai viver honra sem plantar honra, se você acha que você vai viver coisas grandiosas sem plantar honra, você está perdido. Por quê? Porque você nunca vai viver honra se você não plantar honra. Amém, irmãos? Posso ouvir um aleluia aí? Então, lembre-se de Davi. Quando Davi foi matar Golias, ele precisou ter acesso. Para que as pessoas pudessem dar ouvidos a Davi, antes dele matar Golias, ele precisou honrar o rei. Ele honrou Saul, mesmo Saul sendo um cara desobediente a Deus, mas era ungido, e ele honrou Saul, e por causa disso, acreditaram nele. Então tá bom, menino, vai lá matar, quero ver. E Deus honrou Davi porque ele foi honroso. É uma semente de acesso, casou com a princesa, a filha do rei. Outro exemplo que nós falamos foi de José diante de Faraó. Quem era José? José estava preso, e ele jamais iria viver a plenitude do que Deus tinha. Mas ele era um homem honroso, e onde ele passava, ele honrava as autoridades constituídas ali. Qual foi a grande consequência? Irmãos, por favor, fiquem aqui me ouvindo. Os que eu estou falando é muito importante. Maciel e Nalda, se possível, for fazer alguma coisa, voltem, por favor. Avisa aí, Renato, eu acho que eles não ouviram. Amém? Então, irmãos, isso daqui, irmão, isso aqui era para a igreja estar cheia. Isso aqui é para você ver o nível da resistência no mundo espiritual. O nível que o diabo está trabalhando para produzir isso. Você não ouve isso, não tem como você praticar. E se você não pratica, você não vive. Então o diabo colocou você num ciclo de travamento, onde você não vive o que Deus tem. Você ora, você jejua e não sabe por que as coisas não acontecem. Você lê a Bíblia, mas você não sabe por que as coisas não acontecem. É porque para cada fechadura tem uma chave. Você está tentando abrir uma porta com a chave errada. E aí quando eu te ensino a chave certa, agora você pode abrir a porta certa. Entende? E aí o inimigo fica tentando roubar isso. Isso aqui era para estar lotado, era para estar todo mundo aqui hoje. Mas o diabo fica cerceando as pessoas para elas não aprenderem sobre isso. Mas prestem atenção nisso aqui, por favor, irmãos. Isso aqui é muito sério. Eu sinto muito da parte de Deus de falar isso para vocês. Amém? Então, quem foi José? José se tornou governador do Egito, mas foi porque ele honrou a Faraó. Faraó era um homem que nem temia Deus, mas era uma autoridade. E Faraó, você acha mesmo que tem alguma explicação lógica para um faraó colocar um presidiário como vice-governador do Egito? Você acha que tem alguma explicação lógica? Não tem, irmãos. Isso é poder de Deus. José nunca viveria se ele não tivesse honrado o faraó quando foi falar com ele. Então tem muitas coisas extraordinárias que nós só vamos viver se nós aprendermos esse princípio. Amém? Nós também falamos que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, já no seu DNA, você tem que ensinar para o seu filho a ser uma pessoa honrosa. Você precisa ensinar para sua filha a se tornar uma pessoa honrosa. E você, filho, precisa honrar seu pai e sua mãe enquanto eles estiverem vivos. Honre. Esse é um primeiro mandamento com promessa. Amém? É uma ordem de Deus. É para você honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai Jesus é muito difícil, minha mãe é insuportável. Honra. Ah, mas honra. É para honrar. É para honrar. Honre as autoridades da sua família, que são as suas primeiras autoridades. Nós falamos sobre isso. Agora pega essa revelação. Quem não honra pai e mãe, não vai honrar professor na escola. Quem não honra professor na escola, não vai honrar patrão. Quem não honra patrão, não vai honrar autoridade espiritual. E quem não honra autoridade espiritual, não vai honrar a Deus nunca. Então você percebe como que o diabo já gera nas pessoas desde a infância o princípio errado. A desonra está lá. E é por isso que nós temos uma geração de crentes tão rasos. Se você pegar um macumbeiro, ele conhece mais o diabo do que um crente conhece a Deus. Se você pegar um hindu, um espírito, o que for, ele vai conhecer muito mais o Deus dele do que o crente conhece o Deus dele. Por quê? Porque não tem acesso. Ele não toca as profundezas de Deus.
Irmãos, nós servimos um Deus vivo. Vivo, vivo, vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou, ele está vivo. O Deus que a gente serve, ele não é uma imagem de escultura. O nosso Deus não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos tapados. O nosso Deus está vivo. Então cadê os milagres? Cadê o sobrenatural? Cadê as grandezas de Deus? Nós precisamos voltar a honrar. Precisamos voltar a honrar. E começa lá com o pai e com a mãe. Então você tem pai e mãe vivos? Tem? Honre. Honre. Pastor, como que eu posso honrar meu pai e minha mãe? Primeira coisa, não tenta mudar eles. Que essa é a primeira coisa que a gente tenta fazer, né? Ai, como eu queria que minha mãe fosse diferente. Ai, como eu queria que meu pai fosse diferente. Não dá para mudar. Então não tente mudar os seus pais. Cuide deles, ame eles, perdoa eles, tenha elástico com eles. Sabe? Honra eles. Honra com o seu dinheiro, honra com a sua visita, com a sua ligação, com a sua oração. Honre os seus pais. Amém? Você vai começar a entender o que eu estou falando. E não é à toa, irmãos, que honrar pai e mãe entrou dentro dos 10 mandamentos. Isso é muito poderoso. Por que Deus colocou isso lá? Por que está lá? Primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus. Mas por que está lá honrar pai e mãe? Por quê? Porque é um princípio muito poderoso. Amém? Nós também falamos aqui no domingo passado que o seu nível de fé é o seu nível de honra. O que desata milagres na nossa vida? É a fé. Mas o que faz a gente crer? Honra. Porque se você não honra, você não tem acesso por meio da fé. E se você não tem acesso por meio da fé, não tem milagres. Eu já cheguei a orar por pessoas de sapatear, rodopiar, falar em língua, jejuar, e não acontecia nada. Já cheguei a orar por pessoas que eu só botei a mão nem chegava direito, a pessoa já recebia o milagre. Por quê? Honra. Porque a honra ela ativa a unção. A honra ela ativa o poder de Deus. O poder de Deus, se Jesus estivesse aqui agora, nesse momento, em carne e osso, nem todo mundo aqui receberia milagres. Porque não depende de Jesus, depende da sua honra a quem Ele é. Quem Ele é? É o José da Maria, carpinteiro. Você pode perceber na Bíblia, quando Jesus chegava nos lugares, não acontecia milagre com todo mundo e a toda hora. Era só com aquelas pessoas que vinham até Ele, clamando, me cura, tem compaixão de mim, filho de Davi. Sabe o que significa filho de Davi? Você é o Messias, eu sei que você é. Eu sei que você é o Messias prometido. Tem compaixão de mim? Aí Jesus parava e ouvia. E ele perguntava, o que você quer? E quando a pessoa respondia, ele dizia, fica curado. E o milagre acontecia imediatamente. E as pessoas, Jesus começava a andar, as pessoas continuavam correndo atrás dele. E não acontecia nada. Irmãos, pega essa chave. A honra ativa a fé. Quanto maior for a sua honra, maior será a sua fé. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, continuando essa ministração, que provavelmente não vai terminar hoje. Amém? Nós vamos continuar domingo que vem. Muitas igrejas morrem por causa, grava isso, por causa da familiaridade. Lembra o que eu falei aqui? Vou lembrar você aqui. Qual é o maior inimigo da fé? Presta atenção. O seu nível de honra é o seu nível de fé. Amém? Se você olha para Jesus e sabe quem Ele é, você vai honrá-lo. E você vai chegar até Ele crendo. Isso vai ativar o sobrenatural, amém? Mas qual que é o maior inimigo da fé? A familiaridade. É você olhar para Jesus, ou olhar para os profetas de Deus e dizer, não, é só o Anderson. É só o Carlos lá no louvor. É só o evangelista. É só não sei quem. Então, quando você trata como comum os enviados de Deus, você fecha o mundo espiritual. Você não ativa a unção que Deus derramou sobre aquela pessoa. Porque no final de tudo, quando você honra o profeta de Deus, você está honrando o próprio Deus. E o que está fazendo a igreja morrer hoje? A igreja está morrendo, a igreja no Brasil e no mundo, por causa de se familiarizarem com a unção dos seus líderes. Já percebeu que as pessoas só valorizam quando a pessoa morre?
Nossa, fulano era uma bênção. Nossa, eu me lembro. Você lembra, fulano? Quando ele veio aqui, orou por nós, você viu, foi uma bênção. Aí eu lembro um dia que eu estava tão angustiado. As pessoas lembram quando morreram, mas esquecem de honrar aqueles que estão vivos. E esse é o grande roubo do diabo. O diabo está roubando as pessoas na sua desonra, em tratar as coisas de Deus com familiaridade. Irmãos, você pode ter certeza, e eu faço um desafio com você aqui. Todos vocês aqui que têm honrado a minha vida, a minha família, o meu ministério, você já bebeu de algum milagre que veio do nosso ministério. Eu não tenho dúvida disso. Eu bato mal posso a qualquer pessoa aqui. E se você está aqui todos esses anos e não recebeu nenhum milagre, eu tenho certeza que é porque você tem algum princípio errado no seu coração. Pode ser o da desonra. Por quê? Porque eu sinto a unção em mim. Eu sinto a unção. Lembra que eu falei que a unção, ela não vem dentro, ela vem fora? Quem lembra disso? Eu sinto o Espírito Santo vir assim, ó. E quando ele vem, eu sinto a ousadia dele. De liberar a palavra, de profetizar, de falar coisas que eu não falaria. Eu mesmo, por mim mesmo, eu não falaria. Porque eu sou homem. Eu sou de carne e osso, amém? Mas o Espírito Santo habita em nós. E quando ele usa os seus ministros, milagres acontecem. Só que o que faz a unção que está na gente ser ativada? É a honra. É a honra. Se dentro do seu coração você está mais preocupado com o horário do culto para ir embora, você está desonrando a unção. Irmãos, na África, é um dos lugares mais honrosos que eu já vi na minha vida. Tem igrejas lá que o culto começa às 10 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Eu vou explicar para você. Às 10 da manhã até às 10 da noite. O dia inteiro. A gente não consegue ficar 2 horas ouvindo a palavra. O nível da desonra que nós temos dentro de nós é orgânico, está dentro da gente, precisa se arrepender, precisa quebrar isso da gente. Precisa voltar o temor. Entende, irmãos? Então grava isso que eu vou te falar. A unção que você honra é a unção que você recebe. Fala isso para o seu irmão. A unção que você honra é a unção que você recebe. Você crê nisso? A unção que você honrar é a unção que você vai receber. Nunca você vai receber uma unção que você não honra. Nunca. Não espere. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que for. Você nunca vai receber uma unção que você não honra. Nunca. Depois, em algum momento aqui na igreja, eu vou falar como receber a transferência da unção. Porque você sabia de uma coisa? Eu não tenho o poder de dar a unção que está em mim para você. Mas você tem o poder de tomar ela. Você sabia disso? Olha o mistério que é a unção. Eu não tenho o poder de te dar unção, Fernanda. Mas você tem o poder de extrair a unção em mim. Porque a unção não é minha, é de Deus. E o que extrai a unção tem alguns princípios. Tem gente que acha que é só vir no culto. Para você dar a unção de alguém, tem um processo, tem alguma coisa aí por trás. E uma delas é a honra. Quando chegavam para Elias e diziam assim: sobe calvo, sobe calvo. O que acontecia com as pessoas? Morreram comidos, devorados por urso. Porque foram tocar na unção de ungido, brincaram com ungido, desonraram ungido. Mas olha no ministério de Elias, todo mundo que honrou Elias, o que aconteceu? Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento, o senhor está trazendo muita lei para nós. Queridos, o Antigo Testamento, que era lei, se transformou em princípios para nós. Ou você só acredita na metade da Bíblia? A Bíblia ela é cheia de princípios. Tem coisas que estão no Antigo Testamento que não é literal, mas tem um significado espiritual e profético. Nós somos uma igreja profética. Lembra, a igreja do Senhor é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E as pessoas querem, não, tem que ser assim, ó, desse jeitinho. Muitas coisas que estão no Antigo Testamento se transformaram em princípios. E um dos princípios é a honra. Mas, se você acha
que não está no Novo Testamento, vamos ler então, Mateus 10, 41. Mateus 10, 41, projeta aqui para mim, por favor. Quem está com a sua Bíblia aí, diga amém. Fala assim: eu vou me tornar uma pessoa honrosa, e eu vou colher a plenitude das bênçãos de Deus na minha vida. Amém? Então o que diz em Mateus 10, 41? Conseguiu aí? Eu vou lendo. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. E qualquer que tiver dado, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo para você honrar 3 grupos de pessoas: o profeta, o justo e o pequenino. Quem é o profeta? São as autoridades espirituais que vêm em nome do Senhor para a nossa vida. Quem é o justo? São os nossos irmãos. Quem são os pequeninos? São aqueles que estão debaixo da nossa influência, da nossa liderança e do nosso cuidado. Então nós vamos estar sempre envolvidos em 3 relacionamentos: quem está acima de nós, quem anda junto conosco, quem está abaixo de nós. Sempre. E a ordem de Deus é: honre a todos, porque tem galardão quando você aprende a honrar a todos. Tem galardão se você honra os pequeninos do Senhor. Tem galardão se você honrar os irmãos que caminham junto com você, os seus pares, né? E tem também galardão para quem honra profeta de Deus. Jesus está dizendo isso. Agora, muitas pessoas não conseguem assumir uma fé. Por quê? Porque eles não honram ninguém. Eles não honram ninguém. E porque eles não honram ninguém, eles não acessam milagres. Hoje eu quero falar especificamente sobre os profetas, aqueles que vêm em nome do Senhor. Sabe? Então quem é profeta na sua vida? Eu sei que você pode estar aqui na igreja, mas você pode estar aqui na igreja, mas você ainda não tem um sacerdote. Eu sou o pastor da Comag, mas eu posso não ser o seu pastor. Você pode olhar para mim e falar assim: não, é o pastor da Comag, é o pastor Anderson. Mas eu não sou o seu pastor. Você entende? Então todos nós precisamos ter um profeta, alguém que fala na nossa vida, porque Deus determinou assim. Ah, pastor, mas na Bíblia diz que no Novo Testamento todos nós somos profetas, todos nós somos ministros, todos nós somos uma geração de sacerdotes. É verdade? É claro que é verdade. Só que a gente mistura muitas coisas. Uma coisa é o sacerdócio universal de todos os crentes, e outra coisa é o sacerdócio ministerial. São 2 coisas diferentes. Você é um sacerdote de Deus? Claro que é. Você pode ganhar uma alma para Jesus, você pode pregar por alguém, você pode orar por alguém. Deus pode usar você para visitar uma pessoa, para ensinar a palavra. Deus pode fazer um monte de coisa com você, porque você é um sacerdote, você é um homem e uma mulher de Deus. Só que presta atenção, você não é um ministro ungido. Você não foi ordenado. Efésios 4 diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. É todo mundo? Não, só alguns. E essas pessoas recebem a ordenação, o óleo na cabeça, a unção. Entende? Lembra que eu expliquei? No Antigo Testamento era o sacerdote do templo. No Novo Testamento são os dons ministeriais que o Senhor coloca para liderar a igreja. E não é todo mundo que lidera a igreja, irmãos. Uma vez o irmão me perguntou: pastor, como que o senhor consegue pregar todo domingo e ter uma palavra? Pois é, isso é um mistério, mas olha qual que é a grande chave. O Senhor estabelece alguns para isso. Uns fluem na unção profética, outros no dom de apóstolo, outros pastores, outros evangelistas. Mas todos esses dons ministeriais que foram ordenados, a igreja profética ela tem os 5 ministérios operando. Nem por isso, você que é um sacerdote do Senhor, tem esse ofício. Porque sabia de uma coisa? Você pode ser até crente e não querer mais ser crente. Claro, você está rejeitando o seu pai.
Mas uma vez que você é ordenado ao pastorado, não tem mais volta. Porque caiu óleo sobre a nossa cabeça. É consagrado ao Senhor. Isso é um mistério, mas eu vou explicar isso mais para frente. O que Jesus estava dizendo aqui? Honre os profetas. Honre aquele que eu enviar e colocar na vida de vocês. Então muitas pessoas tratam esses líderes hoje como comum. Não, pastorzinho de Araque. Cuidado, cuidado. Cuidado, por quê? Porque tem óleo da unção. A gente precisa tomar cuidado com isso. Olha qual foi o erro de Jerusalém. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e não os quiseste? Eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus liberou uma palavra de maldição aqui. Ele falou, olha, Deus enviou os profetas e vocês mataram aqueles que Deus enviou. Vocês rejeitaram os homens de Deus que o Pai colocou na vida de vocês. Vocês os perseguiram. Vocês rejeitaram a eles. Vocês rejeitaram a mensagem deles. Vocês os criticaram. Vocês os resistiram. Vocês os amaldiçoaram. Vocês os apedrejaram. Por causa disso, a vossa casa ficará deserta. Uma maldição. Versículo 39. O que está escrito aí? Versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nossa, que palavra dura. Jesus estava dizendo para Israel, vocês nunca mais me verão, a não ser no dia em que vocês receberem os profetas que eu enviar. No dia em que vocês aprenderem a honrar os homens de Deus que o Senhor colocar na vida de vocês. Vos digo que não me vereis mais. O que acontece hoje? A igreja, muitas vezes, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão vazias. Elas não recebem mais coisas extraordinárias, elas não têm mais a intimidade profunda com Deus. Sabe por quê? Porque elas não aprendem a receber os profetas do Senhor. Já teve vezes aqui, irmãos, a unção do Senhor estava tão forte sobre a minha vida, que eu acho que se eu botasse a mão num morto, ele ressuscitava. E daqui eu estava sentindo que tinha gente que não estava nem aí. Assim, ó. Sabe, totalmente, sinceramente, se Jesus estivesse aqui, pregando aqui hoje, você estaria preocupado com a hora? Você vê como que a gente é? Sabe, irmão, a gente tem tanto problema na nossa vida. Olha aí para a tua vida, tem coisa impossível de mudar. Impossível, tem problemas gravíssimos que estão acontecendo aí. E Deus quer acessar essa área da sua vida e mudar e transformar. Mas muitas vezes você não experimenta do Senhor aí. De uma maneira sobrenatural, não. E eu posso falar porque eu já orei por pessoas aleijadas, já orei por uma pessoa morta e ela voltou à vida. Eu sei o poder que Deus tem para fazer. Eu sei o que eu estou falando. O nosso Deus, irmãos, ele é muito poderoso. Muito, muito mesmo. Então, se ele quer fazer algo e algo não está acontecendo, é porque o problema está na gente, não é em Deus. Porque ele quer nos abençoar. Deus é um Deus generoso. Você crê que Deus quer te abençoar? Será que não é por isso que Ele mandou pregar sobre essas coisas? Será que não é por isso que essa semana inteira eu estou apanhando de Deus, apanhando, e o Senhor está me mexendo profundamente? Por quê? Porque tudo que Ele faz é de cima para baixo. Se Deus quer mudar alguém, Ele tem que mudar o sacerdote daquela igreja. Ele tem que mexer com ele, e Deus está mexendo comigo. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai honrar você muito se você aprender esse princípio aqui. Então, não há dúvida de que Deus quer que nós honremos os profetas dele. Então, se eu sou o profeta que Deus colocou na sua vida, então é isso. Mas se não sou eu, encontre alguém que vá falar na sua vida, que tenha peso na sua vida. Você vai olhar e falar assim, essa pessoa aqui é um enviado de Deus para a minha vida, para me abençoar, para cuidar de mim, para cuidar da minha família, para me ensinar, e eu recebo como vindo de Deus. Amém? Então, como que eu honro, pastor, os enviados de Deus? Primeiro, reconhecendo que eles são enviados de Deus. Então para com esse negócio de irmão fulano. Nós precisamos aprender a honrar aqueles que são enviados de Deus. Honrar. E honrar como? É de Deus. É um presente de Deus para mim.
É um presente. Você precisa aprender a olhar para os enviados de Deus e falar assim: eu não merecia, eu não precisava, eu não queria, mas o Senhor quis me abençoar, Ele quis me honrar, Ele quis colocar alguém na minha vida, eu recebo como vindo de Deus. Essa é a primeira chave. Segundo, se você quer honrar os enviados de Deus, guarde os ensinamentos deles. Pior coisa que tem, fala a verdade, quem aqui é pai e mãe? Você se sente honrado quando você ensina o seu filho e ele faz tudo diferente? Por que o profeta de Deus vai se sentir honrado? Se ele fala: irmão, dê o dízimo, seja fiel, não falte no culto, chegue no horário, jejue e ore essa semana. Você está com esse problema? Ceie em família, faça uma ceia do Senhor lá com a sua família. Aí passa 1 mês, 2, 3, você pergunta: e aí, irmão, você está fazendo? Não. Aí você faz. Você até desanima. Você fala: não vou mais orar por essa pessoa. Por quê? Porque o que você quer honrar um profeta de Deus, aprenda a guardar o que ele ensina. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não adianta você gritar: Senhor, eu te amo, Senhor. A resposta do Senhor vai ser sempre a mesma: se você me amar mesmo, você vai mostrar, guardando o que eu ensino, guardando os meus mandamentos. Essa é a prova do amor. Amém? Outra coisa, se você quer honrar os profetas, fale bem deles. Não fale mal de profeta não, irmão. Sua língua vai ficar azul. Brincadeira. Vai morrer comido de bicho. Tem uma música que fala isso, não é? Vai morrer comido de bicho. Está amarrado esse nome de Jesus. Sai fora lançar maldição sobre os outros. Irmão, olha, eu sou uma fonte boa. Eu só tenho bênção para te dar. E se você não quiser a bênção, você vai ficar sem ela. Mas maldição você não vai ter não. Se você esperar que eu te amaldiçoe porque você não honra, aqui não. Deve ter algum lugar aí que tem uns profetas doidos aí. Eu não. Aqui é uma fonte boa, eu vou te abençoar sempre. E se você não quiser a bênção, também o problema é seu. Mas a minha fonte aqui é para te abençoar. Em nome de Jesus. Mas então, pega isso que eu estou te falando. Fale bem dos seus líderes. Fale bem do seu pastor, da sua pastora. E eu vou te falar. Você vai ter inúmeras oportunidades para falar bem e defender os seus líderes. Sabe por quê? Porque não existe ninguém na terra tão mais mal falado do que profeta. Você pode ter certeza que se você nunca teve, você terá a oportunidade de ouvir alguém falando mal de mim e da pastora perto de você. Se você não teve, você vai ter. Ou então eu não sou profeta de Deus. Porque as pessoas falam mal. Esse é um espírito, mas você vai ter a oportunidade de honrar e não fazer igual. Fala: ó, querido, desculpe, mas ou você para de falar o que você está falando, ou então eu vou embora daqui. Porque eu não fico no mesmo ambiente quando alguém está falando mal de pessoas que eu tenho um carinho, um respeito profundo. Você é mãe, você não se sentiria honrada? Se você soubesse que alguém foi falar mal de você perto do seu filho, e o seu filho falou: ó, desculpe, mas essa mulher aqui não tem igual. A minha mãe é top. Então dá licença. Ou você retira o que você disse ou eu vou embora. Como que sua mãe iria se sentir? E por que você acha que um profeta não se sente honrado quando você fala bem dele? Ou quando você não aceita que falem mal dele? Você quer honrar um profeta? Faça isso. Você quer honrar um profeta? Dizime e oferte. Por quê? Porque o seu dinheiro representa a honra. Tem nada mais importante do que dinheiro para explicar. Lembra que eu falei aqui, irmãos? Sobre chave, cada chave abre uma porta. Se você pegar uma chave e tentar abrir uma outra porta, não dá certo. Você tem que usar a chave certa para você colher a coisa certa. Se você ama Deus, como que eu mostro para Deus que eu amo? Guardando os seus mandamentos, eu expliquei. Não é cantando. Você pode cantar, você pode jejuar, você não está mostrando que você ama Deus. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. É a única maneira que você tem de mostrar que ama. Ama, amor. Você adora Deus? Alguém vai dizer: sim, adoro. Como que você pode provar que você adora? Em espírito e em verdade. Então cantar na hora do culto não é adoração. Não é. Para mim, se eu quero mostrar para Deus que eu sou um adorador dele, é em espírito e em verdade, ou seja, todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar. O verdadeiro adorador, ele adora, não importa onde ele está.
Então, se eu sou um adorador, eu vou mostrar isso no meu dia a dia, não é no culto. Essa é a chave. Eu quero mostrar para Deus que eu sou um adorador. Então, queridos, você tem uma oportunidade 24 horas por dia. Para amar, você mostra guardando o mandamento. Para adorar, você mostra em espírito e em verdade, todos os dias. E para honrar, como que eu honro a Deus? O que a Bíblia ensina? Qual é a chave da honra, que abre a porta da honra para Deus? Quem lembra aí? A Bíblia diz, irmãos, honra ao Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Não tem como você dizer que honra a Deus e você não semeia. Cada chave abre uma porta. Se eu sou adorador, é em espírito e em verdade. Se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Agora, se eu quero honrar a Deus, é semeando e ofertando, honrando com os meus bens. Mas eu vou falar mais disso na frente, em outro culto. Porque isso aqui, irmãos, a gente vai entrar profundo nisso. Você vai entender o que Deus está trabalhando conosco. Amém? Então, queridos, a incredulidade e a desonra está tomando conta do mundo. Você vai deixar tomar conta de você? Você vai deixar tomar conta do teu coração? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: cuidado com a desonra e com a incredulidade, que ela pode estar batendo na sua porta. Pastor, me dá um exemplo de honra. Vou te dar um exemplo de honra. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 8, versículo 5. Mateus 8, 5 fala da história do centurião romano. Você sabe o que era um centurião romano? Você não tem noção. Imagina, Israel foi invadida, tomada por Roma. Roma entrou com seus exércitos lá e o imperador controlava com duras rédeas o povo através da violência. Então os romanos invadiram Israel e eles tinham o seu exército, os seus soldados. E eles tinham os centuriões, que eram comandantes que cuidavam de um grupo de soldados. Eram homens de autoridade. Só que esses homens, eles odiavam os judeus. Eles matavam, torturavam. Irmãos, os centuriões, muitas vezes com seus soldados, estupravam as mulheres. Você já imaginou, você que é pai, você chegar na sua casa e saber que a sua filha foi violada por um centurião e você não podia fazer nada? Se você falar oi, você é assassinado também. Você já imaginou crianças sendo abusadas? Já pensou, você trabalhou o mês inteiro, conseguiu um dinheiro um pouco a mais porque Deus te abençoou. Aí chegava um centurião e cobrava, extorquia você, e se você não desse, você morria. Porque você não tinha voz, não tinha espaço de fala. Então aquele povo estava sendo extremamente oprimido. Eles odiavam os judeus, os romanos odiavam. Os centuriões odiavam, mas olha que impressionante esse centurião. Mateus 8,5 diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. O cara já chegou diante de Jesus, chamando Jesus de mestre, de Senhor. Você está entendendo isso? Aí ele disse o quê? Jesus respondeu, versículo 7, eu irei e darei saúde ao seu servo. Eu vou lá, me leva lá que eu vou orar pelo seu servo. E o centurião respondendo, versículo 8, disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno, mas diga somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Pois também eu sou um homem de autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faça isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus de ter ouvido isso, e disse àqueles que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas digo que muitos virão do Oriente e Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai,
E como creste seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado ficou curado. Irmãos, aquele homem honrou Jesus. Aquele homem não tratou Jesus com violência, com desrespeito, com superioridade. Ele era um comandante. Ele era uma autoridade de um grupo de soldados. Aquele homem estava debaixo da autoridade do Império Romano. Aquele homem tinha o poder de obrigar Jesus a ir lá se ele quisesse. Ele tinha o poder de arrastar Jesus para lá se ele quisesse. Mas aquele homem, ele olhou para Jesus e viu nele quem ele era, um enviado de Deus. E ele viu e disse: não, Senhor, já começou chamando ele de Senhor. O meu criado está doente, eu preciso da cura dele. Jesus disse: me leva lá, eu vou curar. A resposta daquele homem: não, mas eu não mereço, eu não sou digno. Quem sou eu para receber o Senhor dentro da minha casa? Quem sou eu? Eu não sou digno. Honra. Lembra que eu falei que honra é tratar com importância, com valor, com dignidade, com respeito? Aquele homem, a Bíblia não diz, mas talvez ele até se ajoelhou na praça. Talvez ele até se dobrou e disse assim: Senhor, me ajuda, tem compaixão de mim. E quando Jesus disse que ia lá, ele falou: não, você não pode ir na minha casa porque eu não sou digno. Mas eu também sou, olha só o reconhecimento da honra. Eu também sou uma autoridade como você, como o Senhor. Se eu falar para o meu servo, vai, ele não vai me desrespeitar. Se eu falar para o meu outro criado, faça isso, ele vai fazer, ele não vai me desrespeitar. E eu também sou homem sujeito à autoridade. Quando a minha autoridade manda, eu vou lá e faço, eu acato. E eu sei que o Senhor também é um homem de autoridade. Então manda uma palavra, porque ela vai correr até lá. E ela vai entrar dentro da minha casa. E ela vai entrar dentro do meu criado. E ele vai ficar curado. E aquele paralítico ficou curado, irmãos. Por causa da honra, ativou. Irmãos, Jesus deu testemunho. Nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Eu não encontrei ninguém que tivesse tanta honra. Tanta nobreza, tanta fé. Eu não precisei nem encostar, eu não precisei nem sair de onde eu estou. Irmãos, a fé foi tão poderosa, a honra foi tão poderosa, que eu acho que a unção de Jesus deve ter triplicado assim, ó, quadriplicado. O Espírito Santo deve ter vindo sobre Jesus e falou: só libera a palavra, porque tem princípio certo. Quando você acessa com a chave da honra, você acessa o sobrenatural de Deus. Aquele homem acessou o sobrenatural de Deus, aleluia. Ele viveu um grande milagre com uma liberação de uma palavra. Uma vez uma pessoa me ligou e disse assim para mim: pastor, ora, porque eu fiz uma entrevista assim, e eu creio que o Senhor quer me dar essa porta. Aí eu falei: você crê mesmo? Ela disse: pastor, eu creio de todo o coração. Eu falei: então não vou orar, nós vamos agradecer, a porta já é sua. Aí depois ela me contou que a entrevista que ela fez, ela era a pessoa mais despreparada na entrevista. E que ela tinha certeza que não ia dar certo. Mas depois que ela falou aquilo, ela falou: pastor, eu não sei que mistério foi, eu recebi a ligação em seguida que eu tinha passado. Irmãos, Deus faz coisas loucas, irmãos. Mas o princípio da honra tem que estar envolvido, porque o trono de Deus é fundamentado na honra. Amém? Então o maior inimigo da honra é a familiaridade. Você nunca vai receber a unção que você desonra, irmãos. Por que a gente ora tanto por milagres e não acontece? Porque tem desonra. Porque não honrar já é desonra. Amém? Não honrar já é desonra. O fato de você não honrar pai e mãe já é desonra. O fato de você não honrar o seu patrão já é desonra. Só o fato de você não dar honra a quem tem honra. Não honrar o evangelista que está lá na sua fire. Não honrar os irmãos que estão ali. Já é desonra. Só o fato de não honrar. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Então eu falei para você. Sabe qual que é o maior segredo da prosperidade de Salomão? Salomão foi o homem mais rico que esse mundo já viu. Quantos conhecem a história de Salomão? Foi o homem mais rico que esse mundo já viu. E essa riqueza vinha do Senhor.
Já pensou se você conseguisse descobrir os segredos de Salomão? O que fez ele ser tão próspero? Foi o reino mais próspero, o reino mais longânimo e o reino com menos guerra. Se eu não estiver enganado, não teve nenhuma guerra no reinado de Salomão. Por quê? Tanta bênção. Por que tanta paz? Por que tanta prosperidade? Ele deixou o segredo. Abre aí, Provérbios 3:9. Ele disse: honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando você honra, você ativa a prosperidade de Deus. Quando você honra, você ativa o sobrenatural de Deus. Posso ouvir um amém? Deus vai levantar aqui uma geração de homens e mulheres muito honrosos. E você vai colher coisas absurdas da parte de Deus. Coisas grandiosas e sobrenaturais. Irmão, você é tão poderoso. Você é tão poderoso. Como eu queria que você entendesse isso profundamente. Como que eu honro a Deus? Com as primícias. E como que era entregue as primícias? Salomão entregava na casa de Deus, diante do sacerdote. Por isso que é terrível quando um cristão acha que ele pode ser crente sem congregar. Ele está indo contra a Bíblia. Não tem como você ser crente sem congregar. Porque a sua primícia que você entrega a Deus tem que ser no altar. Você não pode entregar a sua primícia em outro lugar. Você tem que entregar no altar, do lugar que o Senhor te colocou. Você não pode entregar a sua primícia para o seu amigo que está precisando. Você não pode entregar a sua primícia, o seu dízimo, a sua oferta no abrigo. Você tem que entregar no altar, porque é assim que Deus determinou. Honre ao Senhor. Lembra, uma honra você tem que dar a Deus. Você não pode dar a outra pessoa. Pastor, e como que eu ajudo os necessitados? Com os outros 90% que ficou na sua mão. Por que você quer usar de Deus? Por que as pessoas querem usar de Deus e não as dela? Normalmente isso é um argumento de quem não quer honrar Deus. Porque tem uma parte que é a Deus, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus disse. Então, as nossas primícias é no Senhor, no altar. E as demais coisas é onde o Senhor tocar no nosso coração e a gente sentir. Com aquilo que ficou na nossa mão. Então Salomão disse aqui, o meu segredo é esse. Esse é o meu segredo. Então foi a honra que ele deu a Deus e aos seus sacerdotes. Você, querido, precisa aprender a honrar autoridades. Quando você olha para o pastor que está aqui, que hoje sou eu, pode ser daqui a um tempo outra pessoa, não sei. Ou talvez você nem fique aqui na Comag e um dia Deus coloque você numa outra igreja. Eu quero ouvir daquele pastor, Pastor Anderson, como foi que você ensinou as suas ovelhas? Porque a minha ovelha mais honrosa que eu tenho aqui na minha igreja é a ovelha que veio da sua igreja. Super respeitoso. Não vai embora da reunião antes do senhor terminar o culto. Sabe, o senhor está falando, a gente está falando aqui, as pessoas estão prestando atenção, estão anotando, é super honroso. Sabe, trata a gente com bastante respeito. Nossa, glória a Deus pela sua vida, pastor Anderson. Isso já seria uma honra para mim. Eu me sentiria honrado. Pensou a pessoa que andou comigo 4 anos, e depois eu encontro o pastor lá e fala, pastor, aquela ovelha que o senhor mandou para cá, aquela ovelha que veio para cá, o senhor não quer de volta, não? Ela fala, por quê, irmão? Não, é melhor você ficar de volta. Está quebrada, está com defeito, pastor. Ovelhinha problemática, parece um cabritinho, né? Então, querido, aprenda a honrar as autoridades de Deus. Aprenda a honrar os ungidos do Senhor. Pastor, mas eu também sou ungido do Senhor. Querido, não existe profeta sem sacerdote na Bíblia. Aliás, eu desafio você a encontrar um profeta na Bíblia que não tenha sacerdote. Todo profeta da Bíblia tem um sacerdote. Você vai encontrar um. Balaão. Pesquisa Balaão. Quem era Balaão? Esse daí não tinha sacerdote. Ele andava sozinho por conta. E falava tudo que dava na telha dele. Esse daí, a Bíblia chamou ele de feiticeiro, de bruxo. Amém? Então presta atenção, irmão. Tem muita gente por aí que pensa que só porque ele tem unção, ele não precisa honrar ninguém. Só porque ele fala em língua, só porque ele tem unção, só porque ele flui em algum dom, ele acha que ele não precisa honrar ninguém. Não é assim que Deus determinou. Amém, queridos? Mateus 10:40 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso é uma hierarquia.
Está aqui o Batista que já foi soldado, sabe como é que é a hierarquia. O Pai enviou Jesus. Jesus enviou os discípulos. Quem recebia os discípulos como discípulos, recebiam a Jesus. Quem recebia a Jesus estava recebendo o Pai. Então não tem como alguém dizer que é um discípulo de Jesus, mas não recebe aqueles que ele enviou. Jesus disse: quem receber vocês, a mim me recebe. Olhe para o irmão do seu lado e diga: aprenda a receber os profetas de Deus. Amém? E eu vou mais fundo ainda. É impossível você honrar a Deus lá no céu. Não tem como você honrar a Deus lá no céu. Eu sei que você acha que as bênçãos de Deus vão descer na sua cabeça assim e tal. Não tem como. Você honra a Deus honrando os profetas que Ele envia. E é através dos profetas que Deus vai liberar bênção sobre a tua vida. Sabe por que um dia você se converteu? Porque um dia Deus levantou alguém que pregou. E um dia você creu, porque alguém decidiu se colocar na posição de profeta e falar: Senhor, usa a minha vida. Eu estou aqui, eu vou apanhar que nem condenado, eu vou ser perseguido, vão me criticar, vão me chamar de ladrão, vão fazer tudo contra mim, mas eu não me importo, desde que o teu nome seja glorificado, eu quero te honrar, Senhor. E aí você está aqui, e aí quando você prega, alguém vai lá, crê no Senhor, se converte, é batizado, é cheio do Espírito Santo. Hoje você é salvo, porque um dia Deus levantou um profeta. Deus queria te salvar? Queria, mas Ele enviou um profeta para que você fosse salvo. Deus quer te curar? Ele envia alguém para orar por você, para você ser curado. Você quer prosperar? Ele envia um pastor debaixo da unção de mestre para te ensinar um princípio que você nunca veria na Bíblia. E agora você enxerga coisas que você não estava vendo, porque Deus usou alguém. Você entende? E aí quando você despreza quem o Senhor enviou, você está desprezando o próprio Senhor. Então não importa se você tem unção, se você fala em línguas, se você flui em dom de palavra de conhecimento, não importa se você canta bem, se você ora bastante, se você tem unção, não importa, irmão. Você vai ser abençoado através de alguém que Deus colocou na sua vida. É assim que funciona. É assim que Deus faz. Você pode ser crente, tá? Porque a salvação não depende de nenhum intermediário, amém? Mas prosperar naquilo que Deus tem para você é só se você se submeter a quem Deus envia. Porque os nossos sacerdotes, eles nos dão rumo. Eles apontam o nosso destino. São eles que vão te ajudar a chegar onde você quer. Amém, irmão? Glória a Deus. Então ninguém receberá uma recompensa aqui na terra maior do que um profeta. Está na Bíblia isso. Ninguém vai receber uma recompensa tão grande na Bíblia, nesses dias, no Novo Testamento também, do que um profeta. Por que a bênção do profeta é grande? Por causa da perseguição. Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que haviam de vir, que vieram antes de vocês. Então, ninguém sofre mais pelo Senhor do que um profeta. Você já reparou isso? É que vocês talvez não entendem o que é ser um pastor hoje. Talvez vocês não entendem. Mas tem um ódio contra crente. Mas para pastor, para profeta, para ministro, é o dobro. As pessoas te odeiam, as pessoas te perseguem, você é caluniado, você é difamado, e isso é uma coisa que está implícita nessa humanidade. Essa geração rejeita os profetas de Deus, elas odeiam o profeta de Deus. O profeta vai ser sempre caluniado, sempre vão mentir, sempre vão inventar, e tem um espírito que se chama o espírito de Caim. Lá em Gênesis. Lá de Gênesis já começou. Caim matou Abel porque Abel honrou a Deus. Ainda hoje esse mesmo espírito opera na humanidade. Então o mundo odeia os homens de Deus. O mundo persegue os homens de Deus. E por isso Deus disse, os profetas vão ter maior recompensa.
vão ter o maior galardão. Eles vão ser mais honrados por mim, por causa dessa perseguição. Então, queridos, olha o que Deus diz. Se você honrar, Márcia, um profeta, por ser profeta, você vai receber a recompensa que eu ia dar para esse profeta. Olha que poderoso. Então só tem duas maneiras de se receber o galardão do profeta. Ou se você for um profeta, ou se você honrar um profeta. Não tem outro jeito. Por que Deus vai te dar o galardão? Porque enquanto todo mundo persegue, taca pedra, você honra. Você pode ver, alguém aqui fica triste quando você recebe coisas boas? Quando você conseguiu o emprego dos seus sonhos, quando você terminou sua faculdade, você contou lá para sua mãe, para as pessoas, para seus amigos, todo mundo, nossa, que legal! Você comprou sua casa, comprou o seu carro novo, fez aquela viagem, todo mundo vibra com você. Mas profeta não. Se profeta falar que comprou uma casa, se profeta falar que comprou um carro, fez uma viagem, então as pessoas já criticam de cara. Você entende? Então a perseguição é muito grande. O que as pessoas querem? Se for depender do mundo, as pessoas querem o quê? Pastor passando necessidade, pastor vindo com roupa furada na igreja, não tendo onde morar, quer que o pastor venha de bicicleta para o culto. Se depender desse mundo é assim. É assim. Se eu contar que eu comprei um carro, que eu comprei uma casa, irmãos, eu tenho certeza que já vem por doada na minha cabeça. Por quê? Por causa da perseguição. Por que todo mundo pode ter as coisas e um profeta de Deus não pode? Por quê? Por que não pode? A Bíblia ordena que aqueles que vivem do altar, que estão no altar, que vivam do altar. É uma ordem de Deus. Mas o mundo não concorda. Então, quando você não anda de acordo com o mundo e fala assim, não, é enviado de Deus, eu vou honrar, você vai receber a recompensa que Deus ia dar para esse profeta. Você entende? Quem está pegando aí a revelação, irmãos? Amém? Pega isso daí. Então, assim, profeta não tem que passar necessidade de coisa nenhuma. Não tem que ter a sua família passando necessidade, sabe? Profeta tem que prosperar também, ele pode prosperar. Amém, queridos? Comer bem, ir na churrascaria, sabe? Comer japonês. Profeta merece isso também, né? Poxa vida. Então, por quê, irmãos? Porque as bênçãos de Deus chegam na nossa vida. Irmãos, eu só estou aqui porque Deus usou profetas. Eu só estou aqui hoje salvo, homem de Deus, porque um dia alguém decidiu tomar a posição de profeta e falou na minha vida. Amém, querido? Então, ou você vai ser profeta, ou você vai honrar profeta, para você receber a recompensa do profeta. E eu vou terminar nessa parte, por causa do horário. Eu não vou forçar você a pecar, amém? Eu vou ajudar você, em nome de Jesus. Quais são então a recompensa do profeta? A Bíblia relata? Relata. Qual é a recompensa? Ele falou, vai receber o galardão do profeta. Se você honrar o profeta, você vai receber o galardão do profeta. Qual é o galardão do profeta? Primeira coisa, receber 100 vezes mais. Só tem uma maneira de se receber 100 vezes mais. Ou se você for profeta, ou se você honrar os profetas de Deus. Fora isso, a Bíblia não promete para você 100 vezes mais. Então, lá em Mateus 19, 29, Jesus disse, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pais e mães, mulher, filhos ou terras, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Não foi a pergunta dos discípulos? Senhor, nós decidimos ser profetas, te seguir. Decidimos, abrimos mão de tudo. O que a gente vai receber? Jesus disse, vocês vão receber 100 vezes mais. A minha bênção sobre você. Irmãos, o que é 100 vezes mais? Você sabe? É muita coisa. Não é 100% a mais, é 100 vezes mais. Você tem um copo d'água, aí 100 vezes mais não é 100%, não é outro copo d'água. Eu tinha um, agora tenho 2.
É 100 vezes mais, é 100 copos d'água. Você deu um copo de água para um discípulo, você vai receber 100 copos d'água. Você entende o que é a honra? Isso aqui é Jesus que promete. Aí talvez você diga, mas será que eles receberam? Eles receberam. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositaram aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo cada um tinha necessidade. Você já imaginou? Olha o que Jesus disse. Vocês vão receber 100 vezes mais. Você lembra o tamanho da igreja? Aquela altura ali, 8.000 pessoas. E todo mundo que tinha 2 casas vendia uma e depositava aos pés. Houve uns teólogos aí que fizeram a conta. Não sei se é fato, mas na conta deles chegava a bilhões. Bilhões. Vendiam casas e traziam e depositavam. Bilhões. Cumpriu o que Jesus falou. Vocês vão receber 100 vezes mais. Eu vou fazer vir na mão de vocês porque vocês são profetas. E os apóstolos receberam. A grande promessa do Senhor é: honre os profetas, você receberá 100 vezes mais. E outra coisa, para eu terminar, qual que é a segunda coisa que é o galardão do profeta? É o desejo do seu coração. Quando você honra os profetas de Deus, Deus concederá os desejos do teu coração. Quem aqui tem sonhos? Quem aqui tem projetos que ainda não aconteceram? Oh, querido, você está num ambiente muito perigoso, porque tem profeta de Deus aqui. Tem profeta de Deus aqui. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou um profeta de Deus. E eu não falo isso, me sinto muito honrado de falar isso. Porque não foi eu que me escolhi. Foi o Senhor que me escolheu desde o ventre da minha mãe. E Ele me disse assim, eu te escolhi para ser um profeta entre as nações. Então eu sei que eu sou um profeta de Deus. Então deixa eu te dizer, você está num ambiente muito perigoso. Porque os desejos do seu coração podem se cumprir. Quando você honra o profeta, você pode receber também o desejo do teu coração. Mateus 13:57. Escandalizavam-se em Jesus e diziam-lhe, e ele dizia, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, se você quer acessar isso, você precisa honrar. A chave é a honra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero finalizar com aquele texto de 2 Reis 4. Você conhece a história, né? Eliseu e aquela mulher rica de Sunem. Conhece a história? Eu vou só resumir para você o que aconteceu. Eliseu, ele era um profeta do Senhor e ele andava pregando e ministrando onde ele ia. E fazendo aquilo que Deus queria onde ele ia. Sempre que ele passava pela cidade de Sunem, pega essa revelação aqui. Se você prestar atenção só nisso que eu vou falar aqui, já valeu essa noite inteira. E ele passava. E havia uma mulher muito rica em Sunem. Sabe o que ela fazia? Todas as vezes que Eliseu passava lá, ela dava pão para ele. Pão aqui você pode traduzir uma refeição. Ó, estou vendo que você é um viajante, senta aqui para comer. Ela era muito rica. O que é dar uma refeição para alguém se você é muito rico? Não é nada. E aquela mulher diz o texto, eu preciso ler isso, irmãos. 2 Reis 4:8. E sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, no qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele ali passava, se dirigia para comer pão. Então disse a mulher ao seu marido, eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, ali repousará. E sucedeu que um dia veio ele ali, e retirou-se então naquele quarto, e deitou ali. Então, versículo 12, disse ao seu moço Geazi, que era o seu servo, né?
chama aquela mulher sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta, porque ele dissera: dize-me, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, ou seja, com toda honra. O que podemos fazer por ti, mulher? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Olha que tremendo isso. O profeta falando: eu vou levar teu nome lá para o rei, se você quiser. Eu vou contar o seu nome para o comandante do exército do rei. Você vai ser a mulher mais protegida. O que você quer? Já que você está me honrando, o que você quer? E a mulher respondeu: eu habito no meio do meu povo, ou seja, não tem nada. Eu estou satisfeita, eu sou rica, eu tenho tudo, eu sou casada, está tudo bem. 14. Então disse ele: o que há de se fazer por ela? E respondeu o seu servo Geazi: ora, essa mulher não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Então ele disse: mulher, em este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: ah, meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu. Pega essa revelação. Aquele homem passava lá sempre. Ela dava um prato de comida, não aconteceu nada com ela. Ele ia e voltava, comia pão, não acontecia nada. Porque pão para uma mulher rica não quer dizer nada. Mas a mulher falou assim: não, esse cara é um homem de Deus, eu quero honrar esse profeta, porque ele é um santo homem de Deus. Eu vou construir um quarto. Ela falou com o marido dela, e o marido dela falou assim: eu estou de acordo, vamos honrar esse homem. E ela construiu um quarto para ele passar a noite, para ele descansar. E o profeta ficou super honrado com isso. E aí, a partir dali, o coração do profeta disse: eu quero honrar essa mulher. O que ela precisa? Fala com ela, o que ela quer? Se ela quiser que eu leve o nome dela para o rei, eu vou levar. Eu tenho acesso diante do trono do rei. Eu posso fazer o que ela quiser. O que ela quer? Ela disse: eu não quero nada, eu já tenho tudo que eu preciso. Aí o profeta respondeu, Geazi respondeu: só que tem uma coisa que ela não tem. Ela não tem filho. Sabe por quê? Porque ela é casada, mas o marido dela é muito velho. Eles não podem ter filho. Aí ele disse: então chama essa mulher. E ele falou: mulher, dentro de 9 meses você vai engravidar e você vai ter um filho. Eu libero essa palavra para você. A mulher falou: não minta para mim, não minta, não. Você está brincando, sério mesmo, não mente para mim. Ele disse: vai, porque dentro de 9 meses você vai ter um filho. 9 meses depois, aquela mulher teve o filho. Por quê? Porque ela honrou o profeta de Deus. Quando você honra o profeta de Deus, o Senhor concede os desejos do teu coração, mesmo que eles sejam impossíveis, irmãos. Então, queridos, é muito perigoso quando a gente se torna gente honrosa, não honra ninguém, não honra os enviados de Deus. Irmãos, quando eu encontro homens de Deus, eu quero honrar. Quando eu ando numa equipe de pastores, onde só tem homens de Deus melhores do que eu, homens de Deus muito mais sábios, muito mais experientes, pastores que têm lastro, sabe? Eu faço de tudo para honrar essas pessoas. Por quê? Porque eu sou o primeiro a ser abençoado. Eu sou o primeiro a ser abençoado. Sabe por quê, irmão? Grave o que eu vou te dizer. Não é você que abençoa o profeta de Deus, é o profeta de Deus que abençoa você. Porque essa é a ordem que Deus decidiu usar. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu só sei que a honra é uma chave. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas o Senhor te prometeu que se você honrar, você vai receber 100 vezes mais, porque essa é a recompensa do profeta. Mesmo que você não seja profeta, mesmo que você não tenha chamado para ser pastor, evangelista, mestre, pastor, apóstolo, sabe? Mesmo que você não tenha chamado para o altar, vamos dizer assim, para ser consagrado integralmente na obra de Deus, mesmo que você não tenha, mas se você honra os que Deus levanta, Deus vai honrar você 100 vezes mais e vai conceder o desejo do seu coração. Essa é a promessa de Deus. Esse é o princípio que eu leio na Bíblia quando eu enxergo. Você entende por que essas coisas estão escritas aqui? Não é só história, é um monte de revelação para mim e para você. Se você entender esse princípio, querido, pastor, mas como que eu honro? Quem que eu honro? Hoje eu falei sobre o princípio do profeta.
Depois nós vamos falar como que você honra os justos, aqueles que estão no mesmo nível que você e aqueles que estão abaixo de você. Mas você não quer errar nisso? Honre todo mundo. Honre todos aqueles que Deus coloca no seu caminho, a começar pelo seu pai e pela sua mãe. Deus vai te abençoar ricamente. Faz um teste. Começa a honrar. Começa a honrar todo mundo. Todos aqueles que são dignos de honra. Você vai ver a grande bênção que vai acontecer na sua vida. Vai virar uma chave assim, ó. Você vai ver coisas travadas sendo destravadas de maneira miraculosa. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse ensinamento. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está acendendo no nosso coração. Senhor, revela esse princípio no coração dos meus irmãos. Revela essas verdades, Senhor. Levanta no nosso meio homens e mulheres honrosos. Tira de nós, Senhor, o princípio da desonra de Satanás. Tira isso de nós. Tira isso de nós. Tira isso, coloca em nós o princípio da honra. Porque o seu trono é firmado em honra. Ensina o marido a honrar a sua mulher, a sua esposa a honrar o seu marido, os filhos honrarem os seus pais, os pais honrarem os seus filhos. Ensina, Senhor, esse princípio de autoridade no trabalho, na faculdade. Ensina-nos a ser pessoas honrosas. Eu declaro, querido, que venha um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Que venha um novo tempo do Senhor na tua vida. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor confirme essas verdades no coração da igreja. Faz isso, Senhor. Esse é um tempo de cura. Precisamos ser curados nessas verdades, para que possamos nos mover debaixo da glória de Deus de maneira poderosa. Para que possamos nos mover debaixo da glória de Deus de maneira honesta, justa, e possamos crescer nisso. Eu abençoo você, meu irmão. Abençoa a sua família, abençoa a sua semana. No nome de Jesus.